Fala pessoal, como é que vocês estão? Quem está falando aqui é Vitor do canal Casa da Graça, do Ministério Casa da Graça, e hoje nós vamos reagir, né? Pela primeira vez a um vídeo, né? Falando sobre aquele pastor Mirim que ficou muito famoso, né? Então eu vou fazer minhas considerações aqui sobre o pastor Mirim, o que eu acho. Também falar um pouco sobre esse panorama da igreja, né, cristã no Brasil nesse momento, né? Vou dar minha opinião. Eu estou aqui reagindo a um vídeo do canal Adoradores da NET. Eu peguei esse vídeo aleatoriamente, né? São vários vídeos que falam do pastor Mirim, alguns escândalos, né? Mas eu peguei esse Adoradores da NET, que eles vão fazer um comentário ali sobre, né, o pastor Mirim, e eu vou fazer alguns comentários por cima. Vamos reagir a esse vídeo comigo? Vamos lá. Quando lemos as Escrituras, vemos que a palavra de Deus sempre nos advertiu sobre os falsos profetas. E recentemente esse assunto voltou à tona nas redes sociais, gerando um grande debate sobre o que é ser um verdadeiro profeta de Deus. Embora a Bíblia Sagrada permaneça como a maior profecia já feita na história, e Jesus tenha afirmado que João Batista foi o último dos profetas, se Deus quiser, ele ainda pode usar pessoas e até mesmo animais para entregar uma mensagem conforme a sua vontade. Assim, Esse é um detalhe interessante, né? Com relação a profetas, né, a Bíblia diz que João Batista foi o último profeta. E qual foi o poder dele, né? Qual foi o poder que João Batista teve? Jesus disse, ó, de mulher, nascido de mulher, o maior foi João Batista. E é interessante que a unção de João Batista não era unção de maravilhas, né? Não era unção de milagres. Qual era o poder? Qual era o destaque? O que destacou esse último profeta e maior de todos nascido de mulher? Anunciar a vinda de Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo. Então, eu creio que profetas hoje, eles têm que anunciar a vinda de Jesus, né? É interessante, né? Porque as pessoas querem ser profetas de acordo com o Velho Testamento. E se a gente estudar um pouquinho mais a Bíblia, nós vamos ver que o Velho Testamento foi substituído pelo Novo. E a própria Bíblia também diz que o Velho Testamento são sombras da luz, da verdade que viria, né? Que é Jesus Cristo. Não é isso? assim como ele fez com a mula de Balaão, podendo até usar os loucos para confundir os sábios. Contudo, as Escrituras também nos alertam sobre isso, pois Deus já sabia a grande quantidade de falsos profetas, conforme menciona 1 João, capítulo 4, versículo 1, que está escrito: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos profetas que têm se levantado pelo mundo. Esse texto é perfeito, né? E apesar de muitos o conhecerem, porque não é por falta de conhecimento que tem surgido esses falsos profetas, né? Que querem serem adorados, querem ser o centro das atenções, né? Não é por falta disso, né? É de conhecimento mesmo. Daí esse texto é falado nas igrejas direto. Algumas igrejas, né? Nem todas, né? Porque essas igrejas que gostam de profecia, eles não gostam de palavra de Deus, ensinamento, escola bíblica, oração no monte, eles não gostam, né? Mas esse texto ele é perfeito, né? Mas o desejo das pessoas, né, de passar por uma adivinhação é muito grande, né, sem compromisso com nada. As pessoas querem ter uma revelação do seu futuro. É isso. E essa discussão tem ganhado mais força nos últimos dias, pois recentemente um pregador mirim chamado Miguel Oliveira tem viralizado nas redes sociais por se autodenominar um verdadeiro profeta de Deus.
E isto tem gerado uma grande polêmica na web devido às supostas revelações controversas, que incluem até transmissões ao vivo com campanhas financeiras, uma suposta cura do câncer e mensagens que distorcem totalmente as escrituras. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fair and the smart. Tira da fidel, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Eu rasgo o cano. A pessoa não é mole, né? Então aí você vê que esse garoto, essa criança, né? Coloco no patamar de criança. Minha humilde opinião, não deveria ter espaço nas igrejas, não deveria. Ele não tem experiência de vida, ele não passou por grandes experiências na própria vida, né? O foco dele não é a palavra de Deus, não é ensinamento, e ele tem todos os trejeitos de religiosos, né? Desse sistema religioso que está no Brasil, né? Dessa hierarquia, né? E ele repete muitas coisas que ele ouve. Lógico que ele tem pessoas que ele admira, né? Então, assim, que é bem questionável a postura dessas pessoas que ele repete. Ele é uma cópia de alguns, não sei se posso dizer pregadores, né? Mas de algumas pessoas que se dizem pregadores do evangelho, que não são, né? E ele repete, não é isso? E ele... não sei se vai passar nesse vídeo, mas essa questão de falar inglês aí, ele pegou de outra pessoa, né? Então vamos ver. Câncer. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta. Parou um anjo na porta. Aquele senhor que tá ali na porta, vem aqui. Eu falei pra Deus, eu não quero ser profeta, mas ele tá falando comigo, não, mas olha esse doutor de jaleco branco que tá do meu lado. E eu vou falar, ela não é o partido. Gente, minha humilde opinião, né? Eu nasci no Evangelho Quadrangular. Esse tipo de manifestações, esse tipo de espetáculo, eu nunca presenciei, sabe? Né? Assim, de parar o culto para uma pessoa brilhar, né? Não é Jesus que está brilhando, igual no caso ali, não é Jesus o centro das atenções, né? O ensinamento não é sobre Jesus, né? É sobre profecia, um suposto poder. Mas eu também entendo que a cadela do desejo de ouvir mentiras, de ouvir aquilo que agrada, ela está sempre no cio, né? Então a Bíblia também diz sobre isso. Jesus fala sobre isso. Jesus falou assim, olha, falando com os fariseus, eu falo a verdade com vocês, vocês não querem ouvir. E não falo de mim, eu falo do Pai que me enviou. Mas se chegar uma pessoa falando de si mesmo, vocês vão dar ouvido, vocês darão ouvido. Então, assim, as pessoas, elas têm a tendência, elas querem ser enganadas, né? Elas querem ser enganadas, a carne humana tem um desejo de ser enganada, né? Então a gente vê muito isso, né? Que chega uma pessoa de fora que ninguém sabe a vida da pessoa, ninguém sabe a história da pessoa, mas as pessoas dentro da igreja rodam, pulam, gritam, né? E vai ver que muitas das vezes são pessoas que não têm nenhum compromisso com o evangelho, nem são de Deus, têm um péssimo testemunho, mas estão indo de igreja a igreja, muitas das vezes levantando ofertas, saqueando as igrejas. Particular, e eu preciso que toda a igreja abra a boca para dar glória. E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. Negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é o que legal. Tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser... E ele é arrogante, né, irmão? Você vê que ele tem um trejeito agressivo, né?
ele é arrogante, né? E eu fico vendo assim, né? Quando esse menino for adulto, né? Que tipo de líder ele vai ser? Será que ele vai ser alguém parecido com o Senhor Jesus? Né? Porque a gente vê muitos profetas, né? Líderes que não são nem de longe parecido com Jesus, né? São sem misericórdia, sem amor ao próximo. Não tem. Eu estava vendo uma doutora, né? Acho que é psicanalista, muito famosa. Ela diz que os psicopatas estão em todos os lugares, né? Em todos os lugares, em todas as religiões, nas igrejas. Então tem muitos psicopatas na igreja, né? Que não se importa com a vida de ninguém. Então eu fico pensando às vezes, né? O que será desse rapaz, né? Quando ele for adulto. Se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar barra, e o que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? A mesma idiotice da pergunta do Off the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta tira as câmeras da igreja. E após todas essas meninices que vimos do pregador Mirim, parece que a conta finalmente chegou para ele, mas foi da pior forma possível. De acordo com o portal Inhuaí Borgente, Miguel Oliveira, de apenas 14 anos, se tornou alvo de ameaças e protestos recentemente por causa da divulgação de práticas polêmicas nas igrejas e em suas redes sociais. Fontes do portal revelaram... A gente tem que fazer aqui também, irmãos, uma pergunta, né? Quem são as pessoas que contratam esse tipo de profetas, né? Quem são essas pessoas? Que líderes são esses que expõem seus rebanhos a um tipo de mensagem, né? de pessoas, né? Que estão sob suspeito? Qual é o objetivo dessas lideranças em trazer, né, profetas assim? O que eles querem? Né? A gente também tem que fazer esse tipo de pergunta. Qual é o tipo de caráter de um líder que abre a porta da sua igreja para trazer tipos assim? O que eles querem no fundo? Será que eles amam a igreja do Senhor Jesus, as pessoas, as expondo esse tipo de espetáculo? Né? A gente às vezes critica muito esse adolescente aí, critica os pais, mas a gente esquece de criticar as pessoas que contratam ele, que para mim, na minha humilde opinião, é pior ainda. Mostra um caráter não de pastores, né? Não de liderança, mas enfim. Falaram que essa situação resultou em manifestações em frente às igrejas onde ele realiza cultos. E nos últimos dias, durante uma de suas pregações, foi necessário acionar até mesmo a polícia para conter o tumulto dos manifestantes e manter a segurança no local. As tensões cresceram após denúncias de que Miguel Oliveira estaria cobrando entre R$3.000 e R$30.000 para aceitar convites para pregar em outros. E aqui, irmãos, Em outras congregações. R$3.000. R$3.000 para esse tipo de espetáculo, sem pregar Jesus Cristo, sem falar da palavra de Deus. Ele disse que não é pregador, então não precisa nem passar perto da minha igreja. Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida, que a palavra dele alimenta as pessoas, né? Se você não vai na minha igreja pregar, você nem precisa ir. R$3.000 muitas pessoas, mas a grande maioria no Brasil não recebe 3.000 de salário. Até R$30.000, dá onde sai esse dinheiro? E nós vemos aí, né, pessoas dentro da igreja passando fome, necessidade, e as igrejas ricas se extraindo mais. Nós estamos no momento do evangelho no Brasil de podridão, sabe? Um momento muito triste, tanto que as pessoas estão voltando para as igrejas tradicionais, né? E dá vontade de você ficar numa igreja tradicional,
Por quê? Porque lá pelo menos eles vão respeitar mais a palavra de Deus, respeitar mais o próximo e não vão abrir tanta abertura para esse tipo de coisa que acontece, espetáculo financeiro, né? Político que acontece hoje. Né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Pregações. Segundo o portal, também foi reportado que durante os cultos eram feitas solicitações de doações via Pix, com valores exorbitantes, chegando até R$1.000. Outro episódio polêmico que gerou muitas críticas foi a afirmação do pregador sobre ter o dom da cura, após um culto em que ele encorajou uma mulher a deixar as muletas, além de outros supostos milagres controversos. As ações mencionadas geraram uma grande repercussão nas redes sociais, gerando a formação de movimentos organizados e desafios na internet que incentivavam manifestações. Uma forma de combater esse tipo de espetáculo, que não é só esse menino, tem vários saindo por aí, tu trazendo um novo avivamento, e sem Jesus, sem palavras, sem pregar o evangelho. Né? E sempre eles envolvem com muito dinheiro, né? Muita grana e muita doação. Tem que desconfiar, mas uma das formas disso acabar é as pessoas parar de contratar. Porque, como eu havia dito, né? Se esse rapaz está usando de mau caratismo, para mim, piores são os que contratam. Né? Contra o pregador, o que culminou no banimento de sua conta no Instagram, que ficou fora do ar por várias horas, mas recentemente foi reativada, obrigando o jovem a vir a público para fazer um pronunciamento sobre o caso. Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Além disso, a vida eclesiástica de Miguel, que está apenas... E é interessante que esse rapaz aí, ele é de menor idade. Cadê os pais? Né? Os pais não vão ser responsabilizados, não. Começando, também foi impactada negativamente, pois o pastor Eliseu Rodrigues, que realizava uma mentoria para ele, ensinando teologia, decidiu romper o vínculo que tinha com o profeta Mirim devido à rebeldia do garoto, pois, segundo o próprio pastor, Miguel prefere curtir a fama repentina participando de podcasts e se tornar amigo de líderes religiosos que ele considera hereges, do que se dedicar totalmente ao estudo das escrituras sagradas. Não é de se admirar. Contudo, até a pregadora Sara Shiva comentou recentemente sobre o polêmico. Não é de se admirar que ele não queira estudar a Bíblia. Olha, irmãos, com todo o respeito, mas quem é muito dado a profecia, rodação, não gosta de palavra. Não gosta de oração no monte, não gosta de oração na igreja, não gosta das coisas espirituais, eles querem rodar adivinhação, profetada daqui, profetada de lá. Essas pessoas querem isso e as nossas igrejas estão lotadas dessas práticas, né? Por isso que as igrejas tradicionais estão começando a encher, né? Que ninguém suporta mais a morte que está nesses ministérios, não tem vida, não tem Jesus, grupinhos bajulando um ao outro, tudo em torno dessas práticas que não alimentam ninguém. Né? Se você está numa igreja pequena, tradicional, fique, não sai dessa igreja, que você vai ser muito abençoado. Polêmico Miguel Oliveira durante a sua participação no podcast Redcast. No episódio, Sara rasgou um verbo sobre esta nova geração de pregadores mirins e revelou o que está por trás do ministério itinerante infantil ao deixar um alerta muito importante para o povo de Deus acerca deste assunto. E você aprender a conectar IAs no WhatsApp das empresas, é isso aqui que você pode gerar.
E aí o pessoal, ele diz... Crescer no canal, pessoal. Dá like, compartilhe. Né? Crescer no canal, nós vamos tirar esses comerciais. Pô, o pessoal tá implicando porque ele é um tipo pregador jovem. E aí eu fui lá e fiz um comentário. Qual foi o seu comentário? Meu comentário foi o seguinte: o altar não é lugar para crianças nem para adolescentes. Concordo. O altar, na Bíblia, ele era a linha de frente da batalha de guerra. Os levitas e sacerdotes eram pessoas que ocupavam lugar no altar. O altar, ele é feito para os guerreiros mais treinados, adestrados, preparados para a guerra. Colocar uma criança ou um adolescente no altar é também uma grande irresponsabilidade, tanto dos pais quanto da liderança. Nós não temos Samuel, por exemplo, quando ele foi levado criança para ser entregue. E falou tudo. Irresponsabilidade de todos que contratam esse tipo de criança para pregar. O que eles querem no final? É um circo, negar dinheiro, extorquir as pessoas. Parabéns, Sara Shiva. Para ser preparado como sacerdote, nós não temos Samuel ministrando no altar criança. Ele foi preparado e treinado, só foi ministrar no altar já adulto. E existe, infelizmente, uma cultura em muitas igrejas de pais e mães que têm problema de autoestima, que querem se realizar na vida dos próprios filhos. Então, porque Deus usa meu filho, então eu vou pôr o meu filho no altar. Mas Deus usa qualquer um. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. O que está faltando para ele é não estar no altar. Ele pode estar ali na igreja, estudando, aprendendo, mas ministrar não é dado para uma criança ou um adolescente. É muita responsabilidade. O meu adolescente quer ser usado por Deus. Fala para ele entrar no quarto dele, ser cheio do Espírito Santo, ser usado em casa, com a família. O altar não é um local que se brinca, não se põe um adolescente. Isso, quando os pais colocam, muitos pais têm problema de baixa autoestima. Eles querem se valer nos filhos. Meu filho é um problema emocional. E eles estão arriscando a vida dos filhos. Você sabe que eu já fiz uma pesquisa pessoal por 5 anos. Eu pesquisei todas as igrejas que eu ia, eu fazia essa pesquisa. Eu perguntava aonde que tinha filhos desviados, quem tinha filhos desviados, mandava levantar o braço. Eu descobri que 90% dos filhos de cristãos desviados da igreja, seja evangélica ou católica, 90% os pais tinham colocado criança no altar. O que significa? Nossa, perfeita essa observação. Porque eu participei de uma igreja onde tinha pregador mirim. Nossa, que lembrança. Tinha pregador mirim. E todo mundo, olha como que prega, você que tem 10 anos, 12 anos. Hoje, onde essa criança que virou adulto está? Desviada, totalmente desviada, e não acredita em que Jesus é o único caminho. Parabéns, Sara Shiva, por essa observação, e eu lembrei agora. Fica isso. Com certeza no mundo espiritual, o inferno marca, porque você expõe tua criança, você não protege tua criança. A criança ela não tem estrutura para ser marcada, carta marcada de Satanás. As pessoas pensam que subir no altar você está mais perto de Deus. Não. Você está mais perto de Deus sentado com toda a igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não contra a linha de frente. Entendi. A linha de frente é para quem está preparado. Quando você está na linha de frente, no altar, você está mais exposto à guerra. E as pessoas têm a ideia contrária. Ser usado é a melhor coisa. Não. Melhor coisa não é ser usado, é ser aprovado. Porque tem pessoas que são usadas e vão para o inferno. Está na Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 21, 22. Está escrito, Jesus falando. Muitos em meu nome farão isso, isso e isso. Expulsarão até demônios e farão até milagres. E eu vou dizer abertamente, nunca te conheci, sai de perto de mim. Você que pratica iniquidade. Ou seja, ser usado por Deus não significa ser aprovado. As pessoas perseguem ser usado porque o ser usado atrai holofote, o altar, o palco da igreja, que é o altar, atrai holofote, aplauso, as pessoas querem a vaidade. O ser usado não é o ser aprovado, o aprovado é lá na tua casa, é lá no teu quarto, é o teu tempo sozinho no secreto, é quando ninguém tá vendo, é quando Satanás passa uma bandeja para você e você diz o não sem nenhuma plateia ver. Ali há a aprovação, ali é onde você recebe o carimbo de aprovado, é ali que vem a verdadeira autoridade. E criança, adolescente não tem maturidade para entender isso. Por fim, apesar de nós não concordarmos com as atitudes extremistas dos manifestantes,
É inegável que a conta chegou, e chegou até cedo demais para Miguel Oliveira, pois sendo tão novo, ele não deveria estar pulando as etapas de sua vida, mas deveria estar vivendo como um menino de sua faixa etária, participando de cultos voltados para os adolescentes e aprender mais sobre as escrituras até ganhar maturidade o suficiente para se tornar um pregador do genuíno evangelho. Eu acho essa observação final aí perfeita, né? Porque às vezes nós criticamos o adolescente, né? Eu vejo também muito ódio com relação a ele, né? E a gente esquece que ele também está sendo vítima da irresponsabilidade dos pais, das autoridades, né, da igreja, que não está sabendo direcioná-lo, né? Esse rapaz está perdendo a sua adolescência, né? Sua infância e adolescência, pulando etapas, né? E que vai fazer muita falta para ele no futuro. A gente não pode desistir das pessoas, né? Espero que alguém o direcione, né? E que se de fato ele tem um dom, né? Se de fato, né, ele tem, que ele possa amadurecer e crescer no Senhor Jesus, né? E que ele possa também entender o Novo Testamento, né? Entender Jesus, né? E não viver só no Antigo Testamento, né? Porque a maioria das pessoas que querem ser profetas, eles querem ser Eliseu, eles querem ser Elias, mas eles não querem ser Jesus, né? Parecido com Jesus. Eles não querem ser parecidos com os apóstolos, né? Eles não querem. Eles querem buscar o tempo onde que o Espírito Santo não estava derramado na terra, onde não havia Jesus Cristo, onde o Jesus Cristo não tinha morrido por nós. Então, assim, também é uma grande... mostra também uma pobreza, né? Como as instituições religiosas no Brasil deixaram de lado o genuíno ensinamento da palavra, né? As pessoas não querem se esperar em Jesus nem nos seus apóstolos, mas sim viver o Velho Testamento. Por quê? Porque em Jesus nós devemos amar o próximo, perdoar, oferecer salvação que é inteiramente de graça, falar do amor, da misericórdia, da graça de Jesus. Nós não podemos pesar a mão na vida de ninguém, porque Deus já revelou através de Jesus, né, o seu amor e a sua graça, como diz João 3,16, Deus amou, Deus não odiou, Deus não está querendo matar ninguém, perseguir ninguém, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação não pertence a uma instituição, nenhuma instituição, nem a Igreja Católica, nenhuma Igreja Evangélica, nenhuma instituição, mas a salvação pertence àquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Amém? Esse é o meu primeiro react, né, sobre o pastor Mirim. Espero que eu tenha exposto a minha opinião sobre o que tem acontecido, né? Fique com Deus e até a próxima. Se inscreva no canal aí, Casa da Graça, compartilha, dê um like. Eu agradeço. Vamos crescer esse canal. O único objetivo dele é louvar o Senhor Jesus, o seu amor, a sua graça e a justiça que ele nos deu. Amém? Fica com Deus. Até a próxima.